A gente vai agora com a perspectiva do parceiro FIBO, que nos trará o tema RH do futuro, o impacto do Vale Saúde no acesso à saúde e responsabilidade social. Eu vou chamar o cardiologista, doutor em ciências e ex-auditor-chefe da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que tem várias expressões muito legais, espero que ele conte algumas aqui para vocês, que ele me contou no almoço. Ele é CEO da FIBO e conselheiro estratégico da ABRH, doutor Ítalo Martins. Palmas para ele, gente! Opa! E aí, meu irmão? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Bom, obrigado. Obrigado pela introdução, boa tarde a vocês. Está todo mundo depois do almoço, né? Tomou um cafezinho, às vezes para dar um diferencial. E eu vou pedir permissão a vocês a uma coisa. Eu observei algumas falas aqui e eu troquei um pouco o que eu vou falar. Todo mundo que está aqui tem propósito no trabalho, concorda? Assim, eu acho que quem está aqui, e os temas, e durante a tarde vocês ainda vão aprofundar, tem que trabalhar com propósito, não é somente pelo meio. E eu vou mudar um pouquinho, então vocês vão notar que alguns slides eu vou passar rapidinho, porque eu acho que eu tenho que focar nos próximos 15 minutos sobre propósito. E vocês vão observar sobre isso. E para falar sobre propósito, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou médico, cardiologista, fiz doutorado aqui, no INCOR. Mas durante toda a minha trajetória, desde de escola pública do interior do Rio Grande do Norte, a gente encontrou aqui um pessoal próximo lá da Paraíba, de Pernambuco, eu sempre tive um sonho de fazer as coisas diferentes, sempre, desde o início, né? Eu tinha que fazer alguma coisa que desse impacto. E trazer impacto na saúde, eu trabalhei em todos as faces do prisma da saúde. Diretor de hospital, trabalhei em emergência, 15 anos de UTI, tive o prazer de trabalhar em UTI, em que tinha transplante cardíaco, transplante pulmonar, coração artificial. Isso é uma dádiva para mim. É você fazer algo muito diferente. São poucos os cardiologistas no mundo que têm chance de, num plantão, ter essas três coisas, ter esses 3 pacientes ao mesmo tempo. E durante minha trajetória, sempre eu queria fazer algo diferente. Consegui levar o primeiro doutorado para fora de São Paulo e do Rio. Quando a gente fala da cardiologia, a gente levou lá para Fortaleza. E, até hoje, rende frutos, né? Então, desde a academia, do tempo da faculdade, levei a primeira liga acadêmica fora do estado de São Paulo. A gente fundou lá. E quando a gente está falando de saúde, e eu fui diretor de hospital, fui speaker de laboratório, diretor de unidade de pesquisa, né? E isso eu tive muita sorte, né? Porque na hora que você tem chance de trabalhar em várias faces, você diminui aquela paixão e aquele ímpeto do conflito de interesses. Você acaba sendo conflitado por todos e acaba o resultado sendo 0. E quando a gente falava, eu tenho que transformar a saúde, eu tenho que trazer algo de real impacto. E para você trazer algo de real impacto na saúde, você está falando de acesso. Esse é o maior diferencial aqui no Brasil, ainda é acesso. E acesso, a gente está falando não só de preço, mas acesso geográfico, de estar mais próximo, né? E acesso de tempo, de conseguir mais rápido quando você se faz necessário. Então, a gente não está falando só de preço, a gente está falando de acesso como um todo. E fui dono de operadora de plano de saúde, né? 3, inclusive. Não foi durante 17 anos. Não é fácil. Não gostaria de voltar, né? Eu até brinco que faz 4 anos que eu estou limpo desse vício, porque empolga, é bom e tudo mais, mas que eu vi que por ali eu não conseguiria mudar o sistema. E por isso que eu mudei aqui, porque a gente sabe o quanto a gente foi impactado por um bichinho chamado plataforma digital, vulgo marketplaces e tudo mais, né? Para pedir comida, para viajar, o acesso que facilitou não só em preço, mas a facilidade de você fazer isso. Então, eu cheguei a ter a tristeza, e alguns de vocês com certeza, de ver uma entrevista em que uma pessoa falava assim: táxi não é para quem não tem dinheiro, né? O transporte. E isso mudou. Quando a gente falava que viajar para o exterior não era para todo mundo, e isso mudou.
Por quê? Porque essas plataformas têm um efeito não só em tecnologia, mas é de modelo. Aumenta a concorrência, reduz o preço, engaja e empodera o cliente final. E eu sabia que tinha que fazer na saúde. Só que na saúde, no mundo, não tem. Não tem. O que tem é o que a gente chama de marketplace monoproduto. Tem marketplace somente de vacinas, somente de telemedicina, de consultas, mas não tem, quando a gente fala do mercado de saúde, não tem um lugar em que você, se você tiver R$5 ou se você tiver 50 mil, você tem acesso a algo que você tenha necessidade que você queira consumir. E a gente começou ao que virou o primeiro marketplace. Então, só que a gente teve que resolver um monte de problemas contábeis, financeiros e tudo mais. Quem gerencia aqui o plano de saúde, os benefícios da empresa, sabe que você tem que contratar, movimentar, é tudo separado, você não tem um local onde você contrata unificadamente. Às vezes tem soluções que saem integrando tudo e não funciona muito bem, porque não existe um marketplace de saúde. E a gente sabia que, como todos os outros que tentaram, foi para o B2C, ou seja, para vender diretamente para as pessoas, só que 70% do mercado de saúde aqui no Brasil e no mundo, 60% a 90%, isso é real, a gente está falando que saúde é benefício, está atrelado a benefício, porque as empresas que começaram esse movimento, na verdade, boas décadas atrás, quase 100 anos atrás. E a gente teve que resolver isso para trazer a mesma lógica de uma conta digital. A gente já está acostumado no banco, né? A empresa abre uma conta, os funcionários também, todo mundo lá, ninguém precisa. Antigamente, quem é um pouquinho mais velho assim como eu, sabia que a gente chegava no banco, fazia o contrato da conta corrente, o contrato do cartão de crédito, o contrato do investimento, o contrato do empréstimo, o contrato... Não existe mais isso. Você tem lá, o banco já sabe que você é você. Inclusive, ele já começa, pelo seu comportamento, a dizer assim, não, você tem crédito, você não precisa pedir. Só que a saúde é tão ainda atrás desse tempo que vocês, quando vocês vão cotar o plano de saúde da empresa de vocês, se tiver mais do que 200 ou 100 funcionários, em média, é o mesmo processo que as empresas sofriam para ganhar o crédito, ter o crédito analisado, até 1979 aqui no Brasil. 1980, o banco Unibanco, na época, automatizou esse processo. E na saúde continua ainda você mandando um monte de informação que, inclusive, você não tem ou tem tudo errado. Olha a loucura. E a gente teve que resolver isso para chegar... não está passando o videozinho, mas não tem problema. Para chegar numa experiência que fosse razoavelmente interessante. E aí a gente conseguir transformar isso numa experiência de marketplace real, em saúde, que agregasse vários produtos para poder ter essa experiência. Então, e aí a gente trouxe todas as grandes marcas, e hoje a gente tem mais de 1.300 produtos em uma fila gigantesca, inclusive com possibilidade de você fazer combos e tudo mais. Efeito rede, que é um efeito que a gente sente quando a gente vai comprar no nosso celular qualquer coisa, viajar e tudo mais. A gente está falando de acesso. Não é só preço, é de facilidade e de acesso regional. Tem gente aqui do Brasil inteiro. Lá dentro, a gente conversando. O bom prestador daqui nem sempre é o bom prestador lá em Recife, nem lá em Porto Alegre, nem no Acre. Lá, o bom não quer dizer que é aqui. Então, a gente está falando de uma abrangência regional no Brasil. Então, tem que resolver para todo mundo. E aí, a gente foi conseguindo. Isso é muito recente, porque a FIBO começou faz 2 anos e meio. Só que antes a gente teve que resolver aquele problema burocrático. Vocês entenderam que depois que a gente resolveu isso, poderia dar passo para algo que, para mim, era sonho. Isso 2 anos e meio atrás, eu tenho um slidezinho ainda que eu dizia assim, a gente vai chegar nisso, em que a empresa consiga contribuir, como é no Vale Alimentação, de você dar o valor para que o funcionário invista na sua saúde, no prestador que ele acha melhor, porque nada engaja melhor do que o funcionário escolher, certo? E a gente conseguiu. A gente começou os primeiros clientes ainda esse ano, no início desse ano, e agora no CONAR a gente lançou o Vale Saúde, em que
É a mesma lógica do Vale Alimentação, só que você dá acesso, por quê? Preço, né? Até falando acesso, 3 pontos do acesso. Abrangência geográfica, ninguém tem tantos produtos como a gente. Não precisa fazer deal e fazer toda a parte de investigação, ver negociação. Negociação já foi feita pela plataforma, em conjunto com todo mundo. É o fornecedor que quer. Então, por exemplo, a gente tem condições que ninguém tem no mercado, né? A gente está falando de preço, a gente está falando aqui de abrangência, porque qualquer fornecedor pode entrar, é marketplace. Não é uma loja virtual de parceria, é um marketplace. Qualquer fornecedor pode ofertar, contanto que obedeça, né, a regulamentação. É como Mercado Livre, iFood, Amazon, Magazine Luiza, são exemplos de marketplace porque são abertos. Senão, você não vai falar de acesso, você vai falar de parcerias. E aí quebra esse efeito rede de garantir que a pessoa lá na ponta, que o funcionário que tem a filha que mora no interior da Bahia, a gente estava aqui conversando com o pessoal da Bahia, consiga um prestador que vá ter o melhor atendimento para ela, né? Então, a gente está falando aqui de outra coisa chamada previsão orçamentária. Nem todas as empresas que estão representadas por vocês têm orçamento para entrar em saúde. Geralmente, a gente está fechado com um plano de saúde. Eu fui dono de plano de saúde. Quantas vezes eu chegava assim, qual é o teu orçamento? Oh, obrigado. Qual é o teu orçamento? Bom, eu tenho um orçamento aqui para dar 30% desse valor aqui do plano de saúde. O funcionário paga a diferença. Bom, já é um acesso. Mas ele sabia que 30% ia corresponder a X. Ano que vem, ele não sabia se era 10, 15, 20, 30% de reajuste. Você sabe o que é que ele faz? Ele não entra. Com medo. Na hora que eu desplugo do plano de saúde, eu dou um valor, eu tenho uma previsibilidade orçamentária. É muito mais fácil de convencer o CFO e o dono da empresa, como também eu sou. Previsibilidade orçamentária, então a gente está falando aqui de acesso à saúde, que é impacto social. Pessoal, se a gente está falando aqui sobre impacto social, saúde ainda é mais, eu acho que é mais necessário, né? É o que pega a gente no dia a dia. Eu não estou falando somente dos funcionários, eu estou falando do dependente, dos contactantes. E a questão de engajamento, que nada tem tanto engajamento como o poder de escolha. Na hora que você traz para o colaborador a decisão, ele vai engajar muito mais. É um problema, né? Tem vários trabalhos mostrando que muitas empresas compram alguns benefícios e que não são utilizados. Ele nem participou da escolha. E isso a gente conseguiu trazendo essa lógica. Infelizmente não está passando o vídeo, mas tudo bem. Eu estou falando de acesso. E tudo que a gente fez, talvez até a minha trajetória aconteceu para poder ter experiência e entendimento, para formar uma equipe muito boa, para chegar numa situação dessa, em que a gente conseguisse, a partir de valores ínfimos, mas que a gente está falando de acesso, para o colaborador sair da lógica de vincular um percentual do plano de saúde, que eu acho que é uma das coisas bem... Empresa que não tem orçamento, e está tudo bem, que não paga 100% para o plano de saúde do funcionário, e isso é muito comum, principalmente quando a gente fala do Brasil, porque não tem orçamento. Concordam? Isso é uma realidade. Não tem dinheiro para dar para o dependente. Você vincular um percentual do plano de saúde é complicado, porque você já conversou com um funcionário que não tem o dinheiro para o complemento, ele não se sente digno, parece que é um benefício que não é dele. E você concorda que o impacto maior é exatamente para aquele cara que não tem o dinheiro para complementar a parte dele? E eu sempre falava, ao invés de dar 50% de tudo, dê 100% da metade, porque você está tendo equidade. Não adianta estar aqui falando sobre igualdade e tudo mais, e chegar para o funcionário e dar, não, eu estou aqui 50%, 70% do plano de saúde, tem um bocado que não vai ter o dinheiro da diferença. Você está penalizando quem não tem a receita. É o inverso de sustentabilidade, de responsabilidade social. Então, quando a gente foi atrás disso, porque a gente percebeu que boa parte das empresas são contributárias, que ela precisa dessa contribuição. Então, o que eu coloco aqui para vocês, é por isso que eu mudei toda a minha fala, é que se a gente está falando de
responsabilidade social, de equidade e tudo mais, a gente tem que falar de saúde e tem que falar de acesso. Né? Eu sou conselheiro da BRH, estou à frente do programa Empresa Saudável, e a gente sabe o quanto isso impacta para os dois lados. Se a gente está falando de acesso, impacta no colaborador e nos seus dependentes, às vezes a gente não imagina o quanto impacta o contrário, de positividade em relação à empresa. Então, eu estou falando que a gente conseguiu finalmente trazer uma lógica para o mercado que desse acesso, mas, de toda forma, previsibilidade orçamentária para a empresa. Porque, sem isso, a saúde fica impossível. Né? E a gente está vendo vários movimentos, inclusive o programa Empresa Saudável vem para ajudar isso lá na BRH. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, e é por isso que eu pedi essa permissão de trocar, porque se a gente está falando de acesso, e está falando de acesso geográfico, de precificação, né, de valor de preço, isso é importante, porque tem que ser sustentável, e se a gente está falando de acesso em relação à facilidade e rapidez, só mesmo o Marketplace podia resolver isso. E eu agradeço aí o momento de vocês, agradeço novamente a organização, mas era exatamente isso que eu queria trazer para vocês, o impacto que a gente está buscando. Obrigado.